Olá, sejam bem-vindos ao podcast 2 para 1 e o tema de hoje é pornografia. Eu sou a Nayara Medeiros e ao meu lado estão Ademilson Reis E aí, pessoal? e Jéssica Figueiredo. Oi, pessoal. Nós somos psicólogos especialistas em relacionamento e aqui você não vai encontrar regras para seguir. Aqui nós sempre lembramos que a grama do vizinho não é mais verde do que a sua e que o nosso telhado é de vidro. O tema da pornografia foi escolhido e nós vamos falar sobre ele hoje por ser um tema muito delicado e que afeta muito os relacionamentos de um modo geral. É um tema espinhoso, onde os pacientes muitas vezes demoram muito para trazer e para assumirem que tem esse vício. Por quê? Por medo do julgamento, por ficar constrangido. É importante colocar para vocês que estudos apontam que muitos homens, e na verdade a grande maioria do público que consome a pornografia são homens, é o público masculino. O público feminino também consome, mas em sua maioria a indústria da pornografia ela é muito mais movida em razão do consumo masculino. E em razão disso, eu gostaria de convidar você, Ademilson, para começar a abrir aqui hoje o nosso podcast, falando um pouquinho sobre isso, contando um pouco da sua experiência clínica com os pacientes e também como homem. Sim, então, muito bom, né? Mais uma vez a gente está aqui no nosso podcast. E primeiro a gente pode falar das expectativas irrealistas que a pornografia causa ali, principalmente no público masculino, né? Lembrando, como a Nayara falou, que o público masculino consome mais a pornografia, né? 70% do público consome, são os homens, e consome mais uma pornografia violenta, uma pornografia mais hardcore, né, que eles chamam, assim, mais violenta, né? E também tem um escalonamento da pornografia, que acaba avançando para a pornografia mais grave, onde quer se relacionar, acaba começando com uma pornografia, né, um sexo normal, homem e mulher, daqui a pouco vai avançando e escalonando, a tendência é escalonar, e aí daqui a pouco está consumindo pornografia com animais, com cadáveres, enfim, né? E a mulher tende a consumir a pornografia mais romântica e literatura erótica. Então, dessa maneira, como você falou, Nayara, é muito difícil o paciente trazer porque ele tem medo desse julgamento, né? E a primeira coisa que eu particularmente faço na primeira sessão com o paciente é falar que eu estou aqui numa posição que não é numa posição de julgamento, mas numa posição de acolhida com aquele paciente. Então, sobre as expectativas irrealistas, a gente pode ver que o homem, quando consome, né, ele começa, às vezes, a querer que a namorada, a noiva ou a esposa tenha a mesma performance que ele viu no vídeo. E isso é irreal, isso é fantasia, porque às vezes aquela mulher, né, há relatos de quem saiu da indústria pornográfica, as atrizes, né, e atores que saíram, às vezes se converteram ao cristianismo, falam que às vezes são escravos sexuais, então eles são forçados a fazer aquela posição, são forçados a gemer como geme, a falar como fala, acaba sofrendo a violência física, né, a violência sexual. Então, são posições irreais, né, que uma pessoa trabalhou o dia inteiro, vai chegar em casa, vai fazer, né, mil e umas posições, ou então vai ter aquele ânimo, sei lá, o vídeo de 1 hora. Aquele vídeo de 1 hora de pornografia foi feito em 3, 4 dias, ou até mesmo uma semana, foi feito em partes, né, não foi feito em 1 hora, né, corrida. Então, assim, é algo irrealista que fica na cabeça do homem, ele quer reproduzir no relacionamento, e é impossível de reproduzir no relacionamento, porque são, como já diz, né, são expectativas irreais. É uma fantasia, é um mundo imaginário, assim, não tem como reproduzir no cérebro do homem, né, da mulher. É impossível reproduzir a sensação de prazer da pornografia num ato sexual normal da vida, né? Papai e mamãe, né? Normal da vida. Então, assim, é impossível. A carga de dopamina da pornografia, vamos supor que é 600%, e um sexo normal é 30% ali de dopamina. Então, assim, é absurdo a sensação de prazer, por isso que vicia. Por isso que o homem, né, falar ali como homem, o homem ele vai querer sempre mais.
porque é muito prazeroso. E pesquisas apontam que é comparado ao uso de cocaína, né? Foi feita ali a pesquisa comparando a reação cerebral do homem que viciado em pornografia e a pesquisa no cérebro, né? A reação cerebral da pessoa viciada em cocaína. É a mesma área do cérebro, né? O sistema de recompensa cerebral é a mesma área. Então, assim, o vício em pornografia é comparado ao vício de cocaína. Então, é tão grave quanto o uso de cocaína, o álcool e outras drogas, né? Por isso que tem uma expectativa, é irreal, assim, é algo assim, fora do comum. A esposa, ela não vai corresponder. É impossível, ela não consegue corresponder. Ao mesmo tempo, o homem também não vai conseguir corresponder a essa sexualidade igual ele vê na pornografia, né? Então, por isso que, né, quando fica querendo comparar o tamanho do pênis, é muito por causa do consumo de pornografia. É engraçado a gente pensar assim, como que isso, né, é interessante, né, a gente pensar como isso vai entrando também nos casamentos de uma forma sorrateira, assim, né, no nosso imaginário, enfim. E às vezes até não uma pornografia, assim, né, nesse nível já avançado, como o Demil está colocando, mas às vezes até em níveis menores, mas que vai trazendo um prejuízo para o relacionamento, né? Por quê? Porque tem muito a ver com, como a Denilson trouxe, com essa questão do nosso imaginário. Né? E aí, como que a gente pode pensar a formação desse imaginário enquanto, né, enquanto casal, enquanto ali no casamento, e que consequências um imaginário mal formado pode trazer, né, para o relacionamento? Porque se a gente pensa em formação do imaginário hoje, até nós, né, vamos dizer assim, eu não tenho vício em pornografia, né, mas o meu imaginário é muitas vezes ah, levado, né, a pensar ou a se comportar de certas formas, né, condicionado à sociedade que a gente está vivendo, aos conteúdos que a gente tem acesso, né, e é como isso aparece, por exemplo, nas músicas, né? Então a gente escuta muitas músicas que falam, por exemplo, tem alguns estilos, né? Sertanejos que falam sobre pessoas que têm um amante, por exemplo. E aí a gente daqui a pouco se pega pensando nesses processos, né? Ou um do casal, né, gosta muito desse tipo de música, gosta muito de um funk, né? Que às vezes traz também essa questão da traição, e de ter outra pessoa, e aí você tá lá pensando já em outra pessoa e nem percebe que isso está entrando ali por essa, né, por esse seu acesso, por esse gosto, às vezes, musical, que a princípio ele é uma coisa inocente, né? Mas que está trazendo essa imagem dessa mulher. Quem é essa mulher, né? Quando Essa você fala. curiosidade, Uhum. né, por outra Sim. pessoa. Quando você fala da música, né, tem uma coisa chamada pornofonia, né? Então é a pornografia que entra pelos ouvidos por meio da música, né? E hoje em dia o funk, né? As famosas aí, né? Acaba influenciando ali, principalmente a geração mais nova, né? Sim, Sobre a música. as batidas são todas ritmadas para que você já entre num estado de Excitação. Sim. excitação, exatamente. E no final das contas, essa questão que você disse, Jéssica, sobre o imaginário, é muito importante a gente colocar isso daqui, porque muitas vezes é exatamente o que você falou. É uma coisa que vem de maneira muito sutil e Na você não verdade, a vai perceber. pornografia começa de forma muito sutil. Exatamente. E muitas vezes as mulheres, elas, ai, vamos, 50 tons de cinza, é aquela coisinha, vamos assistir. E aí a mulher, como o Ademilson bem pontuou, a mulher gosta de uma coisa mais romântica, que tem uma Tem que história, ter que um tem todo um enredo, né? enredo. E aí você começa a. Tem uma pessoa, uma blogueira, enfim, famosa no Instagram, que ela estava dia desses incentivando as mulheres a consumirem literatura de pornografia. Uhum, Isso é um grande prejuízo para o seu imaginário, porque uhum. você começa a pensar em performances que são irreais e começa a fantasiar
com outras pessoas. Isso é muito perigoso, né? Perigosíssimo. A gente precisa estar muito atento. E às vezes até a questão da expectativa, né, Nayara, isso que você trouxe. Às vezes você não tá nem pensando com outra pessoa, você pensa com o seu marido mesmo, mas como a Demilson trouxe, é uma coisa que um ser humano não consegue dar conta, né, de toda essa expectativa, principalmente para as mulheres, nessa questão, você trouxe a questão do filme, né, dos 50 tons, a gente percebe ali uma postura, né, às vezes daquele homem, que isso não existe na realidade. E aí eu começo a olhar para aquele homem e olhar para o meu marido e comparar, né? Falar, olha, ele não tá daquele jeito, ele não me trata assim, ou ele não tem aquela, né, aquela sensualidade, ou ele não me olha com Rico, aquele olhar. né? Ele é rico, bonito, tem o shape, tem pegada, né? Aquela pegada Sim. assim, né? Uma coisa mais forte assim e tá. Isso não é relacionamento, né? Assim, faz parte, mas não é 24 horas assim, né? Não é 24 horas tendo pegada, não é 24 horas mostrando o abdômen, tanquinho, né? Não é assim, né? Não é assim que funciona, né? E é importante, uma coisa que é importante ficar muito atento nessa espiral da pornografia que vai entrando de maneira sorrateira no relacionamento, que muitas vezes já ouvi algumas queixas dentro do consultório que os homens que consomem a pornografia, os maridos, namorados, noivos, pegam, olha, eu quero que você faça dessa maneira. Uhum. Gente, isso simplesmente é algo que acaba com a autoestima da mulher, com a confiança dela. Uhum. Né? Enfim, eu não sei, será que eu não estou sendo o suficiente? Eu não Uhum. consigo fazer um Kama Sutra na cama. E como o Ademilson pontuou, essa questão de posições enfim, você vai incorporando aquilo e você não consegue. E aí começa a frustração, a angústia, o Uhum. medo, o ciúme, outras coisas vão entrando no relacionamento e vai virando uma coisa extremamente caótica. Aham. E antes de fazer o Kama Sutra, se é que tem como fazer, tem que fazer uns 5 anos de yoga, né? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Não tem como não. Pilates, Ixi Maria. Todo um musculação, Tem processo. todo um processo aí, ginástica, né? enfim. É, como você falou ali da esposa, né? Que tem um marido que consome pornografia. Tem o alcoólatra, né? Tem lá no AA, tem o alcoólatra. E tem a esposa do alcoólatra. Ela é o quê? Codependente, né? Na pornografia, a mesma coisa, né? A gente tem qual a consequência que a pornografia traz para os familiares, por Uhum. exemplo, principalmente para a esposa. Se por exemplo, o marido, né? Ele é viciado na pornografia e ele fala assim, quando ele assume no tratamento, eu sou impotente ao meu vício. A esposa, que é codependente, precisa falar, eu sou impotente em ajudar o meu marido. Então, assim, ela precisa assumir também essa impotência, porque senão o marido que vive em prol da pornografia, ele acessa no trabalho, ele vai dormir tarde, ele não tem vínculo com os filhos ou com a esposa, né? Não cria vínculo, tempo de qualidade. A esposa que é codependente, ela vai perder tudo para tentar ajudar o marido. Então, ela também se torna um alvo de tratamento. Sim. Né? Porque pode acontecer também, Demilson, como a Nayara falou, dessa questão da mulher se sentir inferior, mas muitas acabam se sentindo inferiorizadas e aceitam essas propostas, Isso aí. né? E aí isso vai virando, assim, é uma coisa devastadora mesmo na vida, né, desse casal. Porque quando ela se vê, ela já aceitou situações, né, troca de casais, enfim, né, coisas que ela, em uma outra situação, se tivesse o raciocínio tranquilo, assim, né, não pressionado ali pela, né, se eu não aceitar isso aí, o que meu marido vai pensar, ou ele vai me deixar, ou ele vai, né, tanta insegurança, tanto medo ali que ela acaba aceitando muitas situações por esses sentimentos, né, e ela não racionaliza, e é muito interessante você trazer essa questão da codependência, né, eu acho que tem que ser um tratamento do casal mesmo. Sim, é quando ele busca, né? Ele busca ali o tratamento. A esposa pode ajudar ele. Como? Né? Fazendo um esforço em se entregar sexualmente para ele, né? Sim, mais vezes. Não é que vai se produzir como uma atriz. Não, mas por que não? Né? Uma roupa de cama, uma lingerie, uma saída, né? Um vinho, umas coisas assim,
para poder... Não é que vai acionar gatilhos na cabeça dele, mas vai desensibilizando o cérebro dele para mostrar que isso uma pessoa real, é minha esposa, é um sexo real e não é o que eu vi, não é o que eu assisti. Então vai desensibilizando, assim como a pornografia foi desensibilizando o cérebro dele para querer cada vez mais a Uhum, pornografia. E aí, quando ele começa a ter essa intimidade real com a esposa, ele vai querer menos a pornografia e vai querer mais a esposa. Por quê? Porque uhum. ele tá vendo que é bom também estar com a esposa, né? Então, ele desensibiliza também o cérebro para com a pornografia e vai para a esposa, para o sexo real. E a É, esposa tem um papel muito, muito bonito sim, e nesse a papel. pornografia, ela vem junto com a masturbação. Por quê? Você não consegue, né? Ah, eu estou aqui com a minha esposa, não tenho Kama Sutra, vou fazer o quê? Vou imaginar e vou eu mesmo produzir aquelas sensações. E o que que acontece? Eu sempre converso com os meus pacientes, porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito. A sua mão, meu querido, ela não tem a mesma pressão, força que uma vagina. Então, o que que vai acontecer? Os movimentos na relação sexual são diferentes do movimento da sua mão. E também tem, e aí o que que acontece? Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Disfunções sexuais, porque você está habituado a utilizar massivamente a pornografia e se masturbar fazendo isso. Isso é a médio, acho que a curto, médio e longo prazo avassalador. Uhum, E tem a mulher, que por sua vez assiste a pornografia, se masturba e quando ela tem um parceiro, ela não consegue ter orgasmo. Ela não consegue chegar lá se ela não se masturbar, se ela não... e fica com aquela coisa no imaginário de que estou, né? Eu preciso, enfim, imaginar toda a cena pornográfica. É preciso de maneira urgente, emergencial, fazer uma limpeza do imaginário. Uma coisa meio assim, como que eu um poderia tratamento de dizer? choque. Exatamente, um tratamento de choque para que isso seja. Porque isso é muito sutil, né? Como a gente estava falando, né, Yara? Só voltando um pouquinho, né, nessa questão que o Ademilson falou dessa progressão, porque a gente fala de pornografia e acha que a pessoa já começa, né, querendo fantasias sexuais lá gigantescas. Mas não é assim que acontece, né? Na prática clínica a gente percebe que isso é muito, né, é muito devagarzinho, é um passo a passo que essa pessoa vai seguindo, e a Demilson trouxe muito bem esse dado em relação ao uso de droga, que a gente pode comparar, sim, né, a pornografia, o prazer, né, que a pornografia traz, com o uso de uma substância psicoativa, Uhum. que a área do cérebro, né, ali a quantidade de dopamina, que a gente sabe que é essa sensação de prazer, ela é acionada de uma forma muito grande na pornografia. E conforme, por que que o vício ele vai escalonando, né? O que que acontece, Jéssica? Por que que do nada a pessoa começa, né? Isso não é do nada. Isso faz um caminho. A pessoa começa ali hoje, sei lá, vendo uma revista, né? De mulher nua. E aí ela se masturba, ela olha aquilo ali, tem aquele prazer, o cérebro dela, né, é encharcado com essa dopamina. E aí amanhã ela vai de novo. Depois de novo. Depois de 2, 3 vezes que ela acessou essa quantidade de dopamina com essa foto, vamos dizer, o nosso cérebro ele começa a bloquear, né, alguns receptores de dopamina, como uma forma de proteção mesmo, assim, porque ninguém aguenta esse excesso de prazer o tempo inteiro, né? E aí eu tenho acesso àquela foto, mas aquela foto já não me dá tanto prazer como ontem. Por quê? Porque tá tudo bloqueado no meu cérebro, né? É importante a gente falar também para as pessoas saberem que esse bloqueio acontece em todas as áreas de prazer, não é só na área sexual. Então, se a pessoa tem, às vezes, vai comer, às vezes ela começa a comer mais. Por quê? Porque aquela quantidade de comida já não satisfaz, né? Se ela tem algum vício em doce, ela começa a comer
mais o doce também. Porque aquilo ali tá trazendo prejuízos para a vida dela como um todo. E aí, cada vez ela vai precisando de coisas mais, vamos dizer assim, ridículas, né, nesse sentido, ou piores, mais pesadas, né, na pornografia, para conseguir esses mesmos níveis de dopamina lá do início. E aí que isso vai escalonando. E aí que chega, né, quando chega acho que no momento desse marido, por exemplo, trazer a essa imagem, como você falou, né, que já teve casos de paciente para a esposa, falar, olha, eu quero isso aqui. Acho que isso já está num nível, assim, tão bizarro. Por quê? O que que ele está querendo fazer? O que que esse marido está querendo trazer? Ele está querendo trazer para a realidade uma coisa que antes só estava ali no imaginário dele. De uma forma, né, bizarra. E aí é que a gente vê, como você disse, né, essas bizarrices mesmo de, às vezes, sexo com animais, sexo com cadáveres, Sim. né, sexo com 3, 4, 5 pessoas. O marido propor, né, de assistir a esposa. Eu já tive pacientes assim, né, de assistir a esposa tendo relação com outras pessoas. O que está por trás desse comportamento? Né? É todo um processo que a gente precisa resgatar de Sim. ser pessoa mesmo, né? Um processo de desumanização que aconteceu e a gente precisa ir com o paciente nesse passo a passo, né? De entender de novo o que é o sexo humano, Sim. E quando né? você falou nesse processo de desumanização, né, o Aristóteles vai falar de 3 almas, né? Alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, né? A vegetativa é própria das plantas, né? De nutrir, né? Nutrir ali e se desenvolver, crescer. A sensitiva é própria das plantas e próprio dos animais, né? Aí os animais têm tanto a vegetativa, porque nutre, né? Come, nutre, gera, cresce. É, os animais, né? Têm uns sentidos, né? Tem os 5 sentidos. E do homem, que tem os 3, que tem a intelectiva, que é a razão. Então, quando você falou assim que a pornografia deixa a pessoa num processo de desumanização, deixa a pessoa num estado de animalesco, né? Um estado animalesco. Rebaixa a pessoa a um estado animalesco. Por quê? Porque ela só é regida pelos sentidos, pelo prazer, eu quero e quero saber. Não quero saber se é com prostituta, com risco de pegar doença, ou se é com animal, ou se é com um cadáver. Eu não quero saber. O que importa é o meu prazer. Né? E aí, São João Paulo II, né, o Karol Wojtyla, lá em 1940, se não me engano, 50, já escrevia no livro dele de Amor e Responsabilidade sobre esse ato egoísta, essa busca desordenada do prazer. Né? Então ele já falava naquela época, e aí depois, em 1953, se não me engano, teve a fundação da revista Playboy, né? Depois, em 1960, a Revolução Sexual e a pílula anticoncepcional, né? Que subentendeu o que com a pílula anticoncepcional? Subentendeu que pode fazer sexo à vontade, não se preocupe que vocês não vão ter filhos, e só se preocupe em ter doença. E nem assim adiantou, que depois teve um boom de HIV. Né? Então, olha só que lá em 1900, mais ou menos, teve Freud falando, colocando a sexualidade humana no centro da vida humana. Né? Então, assim, o que só deu certo a revolução sexual porque alguém plantou a sexualidade como centro da personalidade humana. E não é o centro da personalidade humana. Né? Então, assim, se colocar. E o vício da pornografia é o quê? A sexualidade no centro da personalidade humana. Não, o que importa é o prazer sexual. Independente de como. Independente de como vem esse prazer. O que importa é o prazer. Então, olha que interessante, né? Assim, historicamente falando, a consequência que a gente carrega hoje numa busca desordenada do prazer, um rebaixamento do ser humano a um estado animalesco e deixando o intelecto, a razão de lado. Se a gente for pensar racionalmente, né, hoje a neurociência já mostra, assim, nos Estados Unidos já é concomitante, assim, é inegável que o vício em pornografia traz danos para diversas áreas da vida. Então, assim, fica uma reflexão para o nosso público, né? De muitos danos que traz aí a pornografia. Sim, a gente demora tempo também, né, para
conseguir tirar do imaginário da pessoa, limpar, né, como o Nai trouxe muito bem, essa questão dessa limpeza do imaginário, para uma pessoa que viu 6 meses de pornografia, a gente precisa de 1 ano, né, de trabalho de limpeza desse imaginário para que a gente consiga ter essa pessoa de novo nesse estado humano, né, como o Ademilson disse, tirá-la desse estado animalesco, trazer ela para essa humanidade novamente há bastante tempo, né, assim, para pouco tempo de exposição. E como você falou, né, a questão do cérebro, né, a dopamina, o cérebro fica encharcado ali, mergulhado na dopamina, né? O nosso cérebro, né, principalmente o córtex pré-frontal, que é a parte mais da razão, né, essa tomada de decisão, escolhas, né, ele amadurece mais ou menos com 22, 23 anos. Antes disso, né, o cérebro da criança ou adolescente é como uma esponja. Então imagina, né, em média, né, o pessoal estão dizendo por aí que em média o consumo de pornografia tem começado aos 6 anos de idade, Uhum. né? TikTok, né, o próprio Shorts do YouTube, né, Com a são vídeos com a internet, né, isso internet. Isso aí, com o deu boom da um boom, né. internet, né, ficou um acesso mais rápido. Então, imagina só, começou ali 6, 7, 10 anos e vai se dar conta com 25 anos, 30 anos de idade, ou quantos anos ele ficou exposto Uhum, ali à pornografia. Então, assim, é muito mais difícil ele se livrar disso, né? Não é que não é possível, mas é mais difícil. uhum. Agora, um adulto que começa, sei lá, depois dos 25 a consumir ali e vai se tratar, é muito mais fácil. Por quê? Porque o cérebro dele não houve aquela cicatriz da infância e da adolescência, né? Se alguém começou a consumir na infância e adolescência, as vias neurais, né? A conexão neural ali dos neurônios, né? Houve uma cicatrização daquelas vias, daqueles caminhos, né? Então é muito mais difícil. Ele vai exigir ali uma mudança comportamental, talvez até com ajuda medicamentosa, né? Para poder se livrar disso. Bom, existe na pornografia, de um modo geral, no relacionamento, é visto, é quase que vai acontecendo no casamento uma coisa que a gente chama de divórcio espiritual, principalmente quando é inserido esse contexto da pornografia. Porque no final das contas, você vai se afastando, você vai perdendo a sua dignidade enquanto homem, é aquilo que você disse sobre a desumanização. Enquanto homem, você vai perdendo a sua dignidade, enquanto mulher, você vai perdendo a sua dignidade, e no final das contas, o casal vai se afastando. Porque o homem no seu, ou a mulher, né, que a gente está trazendo mais a figura masculina em razão do que os estudos científicos apontam. Mas é importante a gente colocar que também a mulher pode, né, estar viciada em pornografia. E o que que acontece? É, não vai estar bom nunca para quem consome e para o parceiro que sabe que o outro consome. Você se sente objetificado, você se sente desvalorizado, é, se acha inferior, a autoestima vai abaixando, que a gente já trouxe isso daqui, esse perigo. Então é importante fazer também, como a gente já bem colocou, o processo de reconstrução na terapia. Porque sozinho, gente, é muito mais difícil. E aqui, uma coisa muito importante de ser dita e colocada: não vai expor o seu marido ou sua esposa ao coleguinha. A gente vai fazer essa observação em diversos episódios, porque isso é muito sério. Você expor o seu marido. E outra coisa, uma coisa que é muito comum entre mulheres: se você é frequentadora, minha querida, de salão de beleza, Hum. você sabe muito bem que assim, o que mais a gente vê é conversa fiada de novelas. Nós temos um imaginário muito, muito, mas muito poluído por novelas. E eu digo a nossa geração de um modo específico. Uhum. Malhação desde sei lá quantos anos, aquele joguinho de flerte e tudo mais.
E aí o que acontece? Você está no salão de beleza fazendo a sua unha e escutando gracinhas, falando sobre a sua vida sexual, expondo seu marido, expondo. E o marido, o homem, ele é um pouco mais difícil de ficar expondo as questões sexuais, né? Até mesmo dentro do processo terapêutico, tá, gente? Quando eu não sei se vocês têm essa experiência, mas quando eu atendo muitos casais, quando a mulher começa a entrar no assunto de sexualidade, o homem já olha assim: por que você vai expor isso? Não tem Não necessidade de fala. falar. Mas claro que tem. Se isso é uma questão, vocês podem ficar à vontade. Como bem observou o Ademilson, aqui eu não estou com uma posição de julgadora, de maneira alguma. Estamos aqui para que vocês consigam chegar a um denominador comum, a um equilíbrio. Então, é preciso buscar ajuda terapêutica, sim, porque muitas vezes a dignidade da mulher, em especial, está tão ferida em razão do consumo excessivo, e mesmo que não seja excessivo da pornografia, e aí vai ferindo tudo. E aí já não tem mais relação, já não tem mais intimidade, já não tem. Isso impacta diretamente em todos os aspectos, em todas as esferas. Sim, a gente pode também pensar sobre os sinais do vício, né? Assim, a gente falando do vício ali, a questão da expectativa irreal, e existem alguns sinais do vício em pornografia, né? A gente tá com uma colinha aqui, Muito né? importante essa Eu observação, acho que é, gente. é bem interessante, por quê? Para as pessoas olharem e falar assim, nossa, às vezes, né, um homem, uma mulher tá olhando e fala assim, nossa, será que eu sou ou não sou? Uhum. Como Né? identificar, né? Vamos identificar, né? Então, tem alguns pontos aqui, né? Ausência ou dificuldade de ereção com a esposa, não consegue ter ereção mesmo somente com a imaginação, né? Somente com a imaginação já não consegue ter ereção. Já tentou sozinho parar e não conseguiu. Tentou, fiquei 10 dias, 15 dias, 21 mês, mas não consegui. Então tentou sozinho, não conseguiu. Mesma coisa o álcool, né? O álcool ou qualquer outra droga. Se você não conseguiu sozinho, opa, levanta aí uma anteninha. Provavelmente aí tem uma dependência, né? A tolerância, né? Não sente mais prazer nas coisas como antes. Então antes você sentia prazer em estar com os teus filhos. Agora uma encheção de saco. Opa, né? A gente tem que repensar. Eu gostava de ir na praia, agora ficar vendo o mar, pisar na areia, coisa chata. Então, perdendo prazer naquilo que antes era prazeroso. É uma certa apatia. Isso aí, uma certa apatia. Depois, observar se houve ou não um escalonamento, sei lá, quantos anos você consome? Uns 5 anos. Tá, houve um escalonamento desde quando você começou, né? Antes era só homem e mulher, né? O sexo normal ali. E hoje é o quê? Hoje é com animal, hoje é com, né? Houve um escalonamento, sim ou não, né? Depois, uma maior intensidade tanto no consumo da pornografia quanto na masturbação, né? Tem um livro lá da Nação Dopamina, né? Se eu não me engano, que fala o primeiro capítulo vai falar de um cara que, né, construiu uma máquina para se masturbar. Fez uma máquina, né, lá no sótão da casa dele, lá nos Estados Unidos e tal, para ele se masturbar várias vezes ao dia. Então, assim, a pessoa se masturba várias vezes ao dia. Então, outro sinal de que é um vício, né? Um aumento da intensidade da frequência do consumo e da masturbação. Depois, o consumir pornografia no horário de trabalho. Então, olha só, né? Existem empresas que bloqueiam, né? Tem que bloquear ali o acesso à internet, porque senão o acesso à pornografia traz vírus. Então, dependendo do tipo da empresa, né? A empresa mexe com o quê? Entrou um vírus ali, né? Pode dar um prejuízo financeiro para a empresa. Então, há várias empresas que acabam contratando um programador para poder bloquear ali o acesso à internet ou vídeos específicos por causa que traz dano para a empresa. Então, se consome no horário de trabalho, é outro sinal aí de que pode estar viciado, né? Sim, enquanto você falava, Demilson, pensei também em relação ao imaginário. Muitos pacientes perguntam como saber que eu tenho esse imaginário já aí corrompido, né? Você pode saber que você tem, mesmo que você ainda não tenha percebido, porque nós também temos, né? Como eu falei. Mas uma coisa que a gente pode pensar é se durante o ato sexual você precisa imaginar situações fora daquela que você está vivendo. Se você precisa imaginar que você está em um outro lugar, se você precisa imaginar que você está com outra pessoa, se você precisa. Então, precisou sair ele da realidade,
o seu imaginário já tá aí, né? Já sofreu esse processo de, né, Corrupção. de corrupção. E aí a gente precisa olhar para isso, a gente precisa tratar isso, E né? aí a gente percebe que ali, estudando masculino e feminino, né? Como a pornografia é visual, né? O homem tende a fazer sexo com os olhos abertos. E a mulher é mais emocional, mais intra, né? Mais para dentro, tende a fazer sexo com os olhos fechados. Então, o contemplar a beleza do ato dos dois instala os dois na realidade, né? Então, contemplar a beleza dos dois, do ato dos dois, né? O ato sexual ali, conjugal dos dois, isso traz eles para a realidade e faz com que não se perca na imaginação e na memória corrompida pelo consumo inadequado, né? Lembrando também que a nossa geração, né? Eu acho que nós temos mais ou menos a mesma idade, ali, tem 36 anos, para quem não sabe, não parece, mas eu tenho, né? É, a gente, pelo menos eu, falo de mim, eu cresci vendo ao final de semana, né? A banheira do Gugu, as Gente, banheiro do meninas, Gugu. as Hoje o meu Paquitas, olho fica né? Da desesperado. Xuxa com roupa curta, a do Faustão também lá com roupa curta. Então, olha só, né? Quanta coisa que a gente foi vendo, né? Daqui a pouco as músicas também. Então, essas coisas assim vão entrando, certo? Vão influenciando de forma sutil na nossa vida e vão excitando ali o jovem, o adolescente, o homem, a mulher, vão excitando, né? Abrindo brecha para o consumo, para o vício, A provavelmente para o pornografia vício. foi trabalhada para ser vista como algo inofensivo. Isso, né? Sim, a capa do CD dos Mamonas Assassinos. Aquele peitão. Eu lá com, sei lá, 10 anos, 8 Olha, anos. Mamonas, sim, Sabão cracrá. Sim, Não verdade, deixe o quê? né? né? Então, assim, querido, você tá. É desde sempre Isso. inserido nesse contexto da pornografia. E uma coisa que eu sempre. Eu sempre, sempre. Eu sempre fiz isso com meu esposo e eu te dou essa dica para que você faça com o seu também. Treine o olhar do seu marido. Se você tem namorada, querido, namorado, querida, treine também. Por quê? A Demilson está aqui e não vai me deixar mentir. Os homens, desde sempre, eles são ensinados a olharem a bunda, o peito. A mulher na rua passou, o grupinho tem que fazer o quê? O instinto de caça, né? Tem que E sair aí, caçando. se você não olha, né, já vem vários termos pejorativos. Então, eu lembro que quando eu comecei a namorar meu marido, tinha um senhor que trabalhava com a gente, nós trabalhávamos juntos, e tinha um senhor que trabalhava com a gente, de vez em quando a gente tinha que sair para poder fazer uns trabalhos fora do lugar onde a gente trabalhava. E aí esse senhor passava uma mulher, senhor casado, filhos, passava uma mulher, ele fazia assim, parecia que estava assim. Era uma coisa, gente, era feio de se ver. Uhum. É Ele não é desconfortável, né? desconfortável, que é aquela cara de, sabe, aquela pessoa babona olhando uma mulher. E aí eu falava assim, olha ali. Aí ele olhava, por quê? Porque o homem não tem esse tipo ele não tem esse tipo de percepção. Porque automaticamente, nós também, mulheres, estamos o quê? Na praia? Nossa, olha a bunda daquela mulher, que mulher gostosa. Gente, que mulher linda, dá um celulite. Porque a gente vai lá e faz o quê? Foca o nosso marido pra olhar aquela bunda. Então, minha querida, você já sabe. Vamos combinar que não é bem por aí. Então, treinar, pedir, né? Não é ser a chata do rolê, digamos assim. Mas é treinar. Se você vê que o seu marido, se o seu marido também está escutando esse podcast, você, homem, se observe. Passou uma mulher bonita. Eu lembro uma vez, eu gosto muito de trazer exemplos, que eu acho que traz uma dinamicidade para a coisa. Meu marido estava trabalhando e aí chegou uma mulher muito bonita. Ele trabalha num banco e a mulher chegou muito linda, perfumada, aquela mulher assim, impecavelmente linda. Mas ela era uma golpista. Olha que legal. Ela estava com o golpe pronto para dar. Era um cheque falsificado de não sei quantos mil reais. E, para quem não sabe, é o seguinte: se você não segue todas as regras bancárias de segurança, quem paga
prejuízo, no caso, seria o meu marido, ele que pagaria o prejuízo. O que aconteceu? Aquela mulher linda, perfumada, estonteante. Se você não tem um olhar treinado, sedutora, o que você faz? E aqui, gente, eu tô falando uma coisa bem aleatória, mas que tem tudo a ver com a pornografia imaginário. Porque no final das contas, tem a mulher linda, e aí você vai se seduzindo aquela mulher com aquela conversa legal e não sei o que, nananana, e você não está atento a esse tipo de coisa. Você faz o quê? Aqui. Leva tudo, pago. Não, pera só um minutinho, eu vou verificar e já volto. Não deu 3 segundos, ela virou as costas e saiu. E era uma super golpista. Então, assim, por que eu estou falando isso? Desse treinar o olhar? Porque a partir desses pequenos atos é que a gente vai crescendo nessa intimidade, nesse respeito. Gente, não tem nada mais desrespeitoso que você estar do lado do seu esposo e simplesmente ele tá quebrando. Eu já vi isso. Quantas vezes? Foram inúmeras vezes que eu já presenciei essa situação. O cara tá quebrando o pescoço para olhar a mulher do lado. Então, esse treino passa por tudo. Então, fiquem atentos vocês enquanto casal, né? É claro que a mulher, igual eu falei, não quero ser a chata do rolê, de ficar lá, fica olhando a mulher, nossa, não é isso. Não é dessa maneira, também tem que ter sabedoria. Mas é mostrar, igual eu falei, olha aquela situação, olha que feio. E é muito feio mesmo. Então, eu acredito que é importante ter esse olhar atento para os detalhes, para as minúcias, porque como a Uhum. gente já trouxe aqui, a pornografia ela vai entrando de maneira bem sutil. Na mulher, um detalhe que eu vejo também, assim, que é legal a gente tomar cuidado, não sei se já aconteceu com você, Nayara, você me fala, mas é uma coisa que a gente sempre escuta, né, Ademilson, enquanto mulher, enquanto homem, né, Ademilson falou que já vem dessa coisa dos amigos, às vezes o pai, o tio, né, inicia na Inicia a vida pornografia, sexual sim, levando, né, no puteiro. isso. Levando no A mulher coxinha. é uma coisa mais sutil e hoje a gente tem um apelo muito grande para a questão do autoconhecimento. Hum, Você precisa se masturbar porque você precisa se conhecer. Você não se conhece, mas aí você não sabe lá na hora do sexo, né, aonde você quer que seu marido te toque. E aí é muito sedutor a princípio esse discurso. A educação, a pornografia está sendo a nova educação sexual, né? Consumo de pornografia, E aí quando você vê, né, você já tá lá, tá se masturbando, tá precisando de se leitura erótica, tá tocando. se tocando, e aí já não tá mais gostoso lá na hora do sexo, como a Nayara bem trouxe, né? E aí você tá lá, precisa pensar, precisa trazer figuras de fora dessa realidade por conta de um processo. Se a gente parar pra pensar, né, masturbação, tanto masculina como feminina, é autoconhecimento. Né? É sempre a mesma coisa, né? Né, Assim, que conhecimento a mais sim. gera esse processo? E o, né, sexo é sexo desde a criação do mundo, né? Assim, né? Sexo é sexo, normal. Né? Agora, ficar inventando moda, porque realmente o imaginário está corrompido e é um desvio da sexualidade. Né? E a gente pode, sei lá, tentar dividir o que é vício, né? Vício, obsessão, compulsão. Né? Obsessão vem de pensamento, obsessivo, fica muito ali, ó. Você consome muita pornografia, o pensamento vai ficar obsessivo com aquilo. Né? A obsessão. A compulsão vem do comportamento impulsivo, né? Olhou e quer ficar olhando, vem a impulsividade, não consegue controlar o próprio Uhum. impulso, né? Tipo o animal, né? O animal, o cachorrinho vê a cadela no cio, Ele pingando, ele vai, Uhum. né? Então, olha só, né? Não consegue ter domínio próprio, né? Trabalhar aí, então, a virtude do autodomínio, né? Domínio próprio, e o vício, propriamente dito, é onde traz ali consequências para várias áreas da vida, né? Profissional, estudo, relacionamento, né? A perda da intimidade, né? Então, assim, não cria vínculo, se isola, geralmente a pessoa viciada se isola. Anda de madrugada de carro nas grandes capitais, você vai ver o cara isolado usando droga ou com mais pessoas usando droga, isolado, fazendo a mesma coisa. Então, assim, a pornografia é um vício solitário. A pessoa faz sozinha, né? O consumo da pornografia e da masturbação. Então, assim, não se isolar. Né? Primeiro passo aí, se é que a gente já pode Uhum. entrar ou não na questão do Sim, tratamento, eu ia até acho falar com ótimo. vocês, né? Ah, né? descobri. Então, né, É, Wilson, Nayara, descobri que meu marido, né, ou que a minha esposa faz lá o uso da pornografia. E agora? né? O Como não é que a se gente faz? isolar, né? A primeira coisa, não se isolar. O Terry, alguma coisa lá, o que era o pai
do Chris, da série Todo Mundo Odeia o Sim. Chris, ele relata, né? Ele falou já, soltou vídeo, né? O pessoal quiser pesquisar ali depois. Ele já falou que o primeiro passo para ele se libertar do vício do consumo de pornografia, que quase destruiu o casamento dele, foi ele falar, ele confessar. Então, se você confessar a tua incapacidade de Uhum. vencer aquilo, então, com um amigo, uma pessoa de confiança, né? A própria fazer terapia, né? Ajuda, né? Buscar uma ajuda profissional, um líder religioso, né? Que ajude a espiritualidade. Então, assim, o confessar que é viciado, né? Então, a gente tem um passo a passo, mais ou menos, né? A gente pode dizer assim, um passo a passo de como tratar, né? O aceitar que é viciado, o assumir o vício. Cara, eu Uhum. tô doente, que eu preciso tratar, pelo amor de Deus, Uhum. né? Aceitar que também essa doença, muitas vezes, né? Eu acredito que é muito raro, não sei se vocês já pegaram, assim, mas casos de pornografia que eu atendi, nenhum a gente consegue tratar sem medicação, Não. né? Por conta do excesso Da mesmo alteração da alteração química química. cerebral, né? Uhum. Isso aí. Então a gente precisa estar em parceria, né, com o psiquiatra. Então essa pessoa precisa saber que ela vai precisar passar, né, por esse processo. E aí entra como uma medicação ali para controle do impulso, né? Vamos talvez Sim. ali diminuir a impulsividade, porque mesma coisa que o álcool e a droga, aparece a abstinência. Uhum. Aparece a abstinência, irritabilidade, insônia ou muito sono, né? Ou a compulsão para outra coisa, né? Para comida, para doce, para o álcool. Entra outro vício, entra no lugar. Uhum. Não consigo, deixo a cocaína, mas me A gente precisa vicio pensar o em que que a outra gente vai coisa. colocar nesse lugar, né? Eu acho que até Isso. Nietzsche que fala. Aquela que É, você, isso aí. né, você só supera aquilo que você consegue substituir, Uhum. né? Você só supera o que você substitui. Então, o que que você vai substituir aí a pornografia? Que você vai colocar no lugar? Isso aí. A O gente precisa mecanismo de pensar, né, que substituição. mecanismo a gente vai colocar. Isso precisa ser bem planejado, né? Às vezes, até no processo da terapia, a gente faz isso com o Isso aí, a gente faz o paciente, processo né? de. De pensar e o Isso. que que ele vai colocar nesse lugar. Pode ser, enfim, a gente já descobriu pacientes que gostavam de cozinhar, por exemplo, Uhum. né? E aí foram estudar culinária, cozinhavam todo dia à noite para a esposa, enfim, um hobby mesmo, alguma coisa, ou às vezes um treino, às vezes um esporte, coisas que a gente pode estar substituindo aí para também trazer um pouco de prazer, né, para Sim. esse cérebro viciado, mas um prazer positivo, né? Fazer o cérebro se acostumar com aquela dosagem de prazer, né? E não com o prazer da pornografia, né? Que esse prazer novo é menor, mas ele é funcional. Aquele prazer, ele é maior, mas é disfuncional, porque, Uhum, né, no processo de tratamento a gente olha os prós e os contras, né? As vantagens e desvantagens daquele comportamento. Então, qual a vantagem que você tem sendo viciado em pornografia e masturbação? Né? Qual a desvantagem que você tem? Ele vai descrever muito mais desvantagens do que vantagens. Então a gente começa a trabalhar as vantagens, né? Fala assim, opa, tá, isso aqui é vantajoso, mas é disfuncional. Olha o tanto de coisa que é desvantagem, né? Que tem desvantagens. E a gente começa a traçar um plano de ação para, principalmente comportamental, né? Para tratar esse paciente, né? Como tratar, né? O aceitar que é sim, viciado, o buscar ajuda com uma pessoa de confiança, né? Igual falei lá do pai do Cris lá. Um treino de força, né? Fazer um treino de força física, porque se ele provavelmente traz um problema de ereção com a esposa, ele vai precisar de um treino de força para ajudar na vascularização ali da musculatura, da pulsação sanguínea, para poder ele ter uma ereção adequada para ter um ato com a esposa. Então, olha só, a atividade física como um mecanismo de substituição ali do vício, né? A própria espiritualidade, né? A busca, né? Várias pessoas, desenvolver, né, uma espiritualidade. sim, desenvolveu, né? Várias pessoas falam, né? Pelo menos que eu acompanho, falam que não tem como você tratar esse vício específico ou qualquer outro vício, né? Mas esse específico sem uma vida espiritual séria. Por quê? Porque a vida espiritual eleva a tua alma, eleva, você não fica só a nível, né, lá da alma de Aristóteles, a nível vegetativo, nem sensitivo e nem intelectivo, você transcende, né? A gente dizia lá num outro episódio, a gente dilata o nosso coração no amor, na caridade. Então a gente busca o transcendente, então a gente já não
Bens altos e árduos, né? Isso, a gente já não se satisfaz mais com o que é terreno. Eu quero mais, né? Então, a busca da espiritualidade ajuda também no tratamento. É importante também ter, né, um círculo social que você confie, Uhum. pessoas, né? Mesmo quem busca terapia, mesmo quem está em processo terapêutico, é importante, como a Nayara falou, né? Você saber aonde você vai falar, com quem você vai A falar, rede de né? apoio Criar de essa rede de apoio de confiança. confiança, para que você seja ouvido, né? Sim. E acolhido É, nesse processo. é importante também evitar situações, lugares, onde você é levado a consumir. Então, se você evita, se você, ao falar, você automaticamente expõe. E a partir dessas confissões humilhantes que a gente sempre diz, você se abre. E se abrindo, você já pode, inclusive, pedir ajuda ao seu cônjuge e direcioná-lo. Bom, olha, eu tenho o meu modo de funcionamento é esse. Estou muito cansado, estou exausto, tive um problema no trabalho, chego em casa, eu quero ir para o banheiro, consumir pornografia e relaxar e me masturbar. Esse é o ciclo do vício. Cada um tem o seu, tá, gente? Estou dando um exemplo. Quando você faz essa confissão humilhante, que compartilha isso, seja com um terapeuta, seja com sua esposa, né, ou esposo, o que vai acontecer? Você vai pedir ajuda para que esse ciclo seja quebrado. Uhum. Se eu tive um dia difícil, então eu peço apoio. Então, a partir do momento que eu falo, a esposa também pode ter esse papel, ou o Ativo, esposo, né? ativo, de fazer essa condução. Bom, eu estou vendo que aqui o isolamento, como você bem trouxe, não é o mais adequado. Estar Lugares, em grupos, né? Hoje em dia tem exatamente. muito grupo de WhatsApp, Grupos de né? WhatsApp de homens. Então você, às vezes até, né, falo para os pacientes, você não quer sair do grupo, né? Ser o chato da galera, de Que falar, lá eu é vou sair gatilho para daqui, ele, né? né? Mas se isso é um gatilho para você, então a gente tem como ir lá no WhatsApp e mudar as configurações para não baixar, né, direto as fotos. Então você olhou ali, viu que é uma coisa de pornografia, né? Você consegue escolher não ter acesso. Uhum. Excelente, excelente dica. Então, acredito que seja nesse sentido. E buscar o auxílio terapêutico, né, gente? O auxílio terapêutico para esse processo em casal, especialmente, na verdade, não só em casal, individual também. Se eu não sou casado, não tenho namorada, mas sou viciado em pornografia e masturbação, procure ajuda, porque a curto prazo, provavelmente você já vai estar com uma disfunção sexual, com problemas de autoestima, isolamento, consequentemente uma depressão, e aí vai virando uma bola de neve. Uma ansiedade de desempenho, né? O homem fica ansioso, com medo de não ter um desempenho, né? Ali com a esposa, ali com a parceira, e não funciona. Fica por causa da ansiedade de desempenho, né? Então existe ali as disfunções sexuais, né? Ejaculação precoce, ejaculação retardada, a, né? A falta de Dificuldades. ereção, Uhum. né? Dificuldade de ereção, e a ansiedade de desempenho, né? Não consegue, ele fica ansioso. E aí, né? Se tá, calma, tratar. Já tem tratamento, só basta querer, né? E quando você estava falando, foi interessante a questão do gatilho. O que que é gatilho, né? Será que o isolamento é gatilho? Será que para o homem, né, o cansaço, o estresse, né? Para o homem é isso. Para a mulher já é o sentimento de rejeição, né? Então, sentiu rejeitado, deixa eu me consolar, né? Então, busca ali a partir da rejeição, né? Então, assim, descubra, né? Estar atento, Cada um né, a está esses atento a si mesmo, movimentos. Uhum. né? Como que eu estou? Ah, eu estou cansado, estou estressado. Então, com o que eu vou me destressar que não seja pornografia e masturbação? Com o que eu vou? Estou me sentindo rejeitada. Com o que eu vou substituir, né, para diminuir esse sentimento de rejeição? E outra, né, gente, buscar ter uma vida ordenada, né? Buscar uma vida ordenada no horário, ordenada, né? Ordenação das coisas exteriores, né? Reflexo da interior, mas também buscar ordenar a vida interior também, né? Um plano de vida interior
de meditação, de contemplação do belo, da beleza, né? Da natureza, se tem filhos, dos filhos, das crianças, né? Enfim, dessas coisas simples da vida para ir diminuindo a busca de prazer desordenada né, na pornografia, na masturbação, e buscar a fonte de prazer na realidade da vida, nas coisas mais simples da vida, né? Exatamente. Então, gostaria de agradecer vocês por essa contribuição maravilhosa e gostaria de convidá-los a nos seguir nas nossas redes sociais. Meu Instagram é psi.nayaramedeiros e o seu, Ademilson. É psi.ademilson. E o meu é lá no jessicafigueiredo.psi. Obrigada mais uma vez pela audiência de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até mais.